Estamos de volta com o Código Aberto, nossa conversa introdutória sobre o livro do Apocalipse. Nós estamos iniciando essa jornada, a gente não vai esgotar o livro do Apocalipse, afinal, esse livro está sendo estudado há 1900 anos, é um livro que data aí do final do primeiro século. João, o apóstolo amado, o último dos discípulos a morrer, ele é o autor do livro do Apocalipse. Desde que o Apocalipse sai da pena de João, ele tem sido decifrado, ou as pessoas têm tentado decifrar, e muitas coisas que hoje a gente sabe do Apocalipse é simplesmente porque elas referem a coisas que já haviam acontecido e a gente tem a comprovação histórica disso. Então a gente não vai esgotar o livro, mas a gente quer principalmente que você entenda, e a gente que está tentando entender também qual é a importância, a centralidade. E falando sobre centralidade, a gente tem que pensar numa coisa. João, no primeiro verso, ele diz o seguinte, que é a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Revelação de Jesus Cristo. O que muda na perspectiva da gente? Porque a gente está falando que a cultura popular pensa no Apocalipse como catástrofe, como caos, como um cataclisma mundial que está para acontecer e associa isso. Traz medo. O que muda na minha perspectiva quando eu entendo que o Apocalipse O que muda nessa perspectiva quando eu entendo que o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo? E o que significa entender que é a revelação de Jesus Cristo? O que esse termo abarca? Conversem sobre isso. Olha, eu acredito que quando a gente pensa a revelação de Jesus Cristo e a gente entende que Jesus Cristo é o nosso Pai, né? É o nosso Salvador, nosso Redentor, ele é um ser que nos ama. E se ele revelou isso pra gente, é na intenção de que a gente tenha esperança em alguma coisa. Então, se a gente fizer um paralelo de que o Apocalipse pode ser um caos para algumas pessoas, o Apocalipse pode ser o conforto para mim de que mesmo no caos, mesmo porque o Apocalipse também traz que vai ter coisas ruins nos fins dos tempos. Ele também traz essa informação. Mas se a gente pensar que nessa perseguição e nesse caos e tudo que de ruim que vai acontecer, que está acontecendo, eu tenho esperança de que Jesus vai voltar e que eu vou morar num lugar onde não vai ter mais dor, não vai ter mais lágrima e que Ele é um ser que me ama, que Ele revelou, está aqui, Ele deixou isso para mim como uma coisa assim boa. Nossa, isso muda toda a minha perspectiva, né? Posso falar? Pode. Eu acho bem legal lembrar do livro de Amós 3:7, que fala que o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar a seus servos, os profetas. Ou seja, Deus ele não só está no controle, assim como um marido fala para a esposa as coisas que são íntimas, né, para que ela não tenha nenhuma surpresa desagradável, né, assim também é Deus com a gente. Né? Então, se por um lado, eu gosto de pensar assim, se por um lado o historiador ele escreve porque a história aconteceu, Deus ele envia os profetas para escrever para que o evento aconteça. Desculpa, sabe o que muda na minha perspectiva quando eu vejo que é a revelação de Jesus Cristo? Que Jesus Cristo é o Salvador. Você só é salvo de alguma coisa ruim. E se a gente olha para esse mundo, realmente, poxa, tem muita coisa ruim. Então, vai acabar. Ele revela o fim, mas revela o fim quando a gente vai ser salvo. E o Salvador vem nos buscar para algo muito melhor. Então, o Apocalipse, depois de estudar e entender, ele traz esperança. Para mim, quando você percebe que o centro do Apocalipse é Cristo, pronto. Passa o medo, a esperança domina. E sabe o que eu fico imaginando? É tipo quando a gente recebe uma notícia muito boa, mas muito boa mesmo, mas aí a pessoa fala assim, só que ninguém ainda pode saber. Guarda um pouquinho de segredo. E aí você fica querendo contar para as pessoas que é algo muito bom. Então eu fico imaginando Jesus, ele querendo contar para nós o que iria acontecer. Olha, vai acontecer isso, mas no final eu vou estar com vocês, eu vou estar com vocês e vai dar tudo certo. E a esperança que Jesus queria passar através de João para nós, então eu fico imaginando ele querendo falar muito, mas sem poder falar tudo, como a Jéssica comentou, porque ele sabia que nós precisaríamos de mais tempo, mais
mais coisas, mais acontecimentos para nós entendermos. Sobre guardar, eu acho que você tomou um ponto interessante, porque tem aquele outro livro no Antigo Testamento, que o pessoal chama que é o Apocalipse do Antigo Testamento, que é Daniel. E Daniel 12:4, que é o último capítulo, Guarda essas palavras, né? exatamente, ele fala, sele esse livro até o tempo do fim, guarda. Agora, quando a gente vai para o final de Apocalipse 22:6, ele diz, não sele essas palavras, porque o fim está próximo. Então, é um senso de urgência, desvende o véu, abra, diga para as pessoas, anuncie. E esse paralelo entre Daniel e Apocalipse eu acho sensacional, eu acho muito sensacional porque o livro de Daniel, todo o tempo, é Daniel com perguntas, querendo saber, Deus dizendo, não é hora de saber. Olha, eu estou dizendo isso, não, isso ainda não, isso ainda não. Verdade. E o de João, e agora Apocalipse para João é o contrário. João está sem pergunta nenhuma, e Deus está dizendo, não, agora você precisa saber. Então é muito interessante como Deus também tem essa maneira de trabalhar, e isso também acho que ajuda a gente a pensar numa coisa importante, que é esse caráter progressivo da revelação. Por que Deus não diz tudo desde o começo? Por quê? Então, porque talvez nós não estivéssemos preparados para receber as mensagens que ele gostaria de falar de uma vez, assim, por todas. É tipo você pegar uma pessoa que está com sede, passou alguns dias no deserto, está cansada, e colocá-la diante de 1.000 litros de água para beber. Isso não vai fazer bem para ela, tem que ser aos poucos. Piscina, rapaz. Assim Deus fez, aos pouquinhos. Mas é importante a gente destacar que, logo no primeiro verso, ele diz assim, para João, revelação de Jesus, porque as coisas vão acontecer em breve, elas vão acontecer rapidamente, então você precisa saber agora, como o senhor falou, para Daniel não era a hora, para João já era a hora, então Jesus pôde revelar um pouco mais para João, porque as coisas estariam prestes a acontecer. E isso só trazendo um pouquinho para a vida da gente, uma coisa bem importante para você que está em casa, ter isso em mente. Daniel, ele recebe a revelação de Deus, João também recebe a revelação de Deus, só que a revelação e a quantidade da revelação é diferente. Não é porque Deus preferia João ou prefere Daniel, não é por isso. É porque o tempo é diferente, mas aí tem um outro componente. Eu não sou profeta, nós aqui nós não somos profetas, mas Deus tem se revelado a cada um de nós através da nossa experiência pessoal. A minha experiência não é régua para a sua. E a sua experiência não é régua para mim. Deus revela a mim através de caminhos que talvez não funcionariam para você. E entender também essa pessoalidade, essa personalização da revelação também é importante, para que a gente não coloque as outras pessoas dentro da nossa forma e para que a gente também não queira caber dentro da forma dos outros. Então é bem importante esse caráter pessoal da revelação. Você ia falar alguma coisa? Não. Não, mas posso falar. Quando você falou de como Deus se revela, né? Hebreus 1:2 fala, né? Deus por muito tempo, Hebreus 1:1, né? Deus, através dos séculos, tem se revelado de várias formas, né? Então, é interessante eu enxergar assim. Eu tenho o meu modo, Deus se revela com a sensibilidade que você precisa. E esse texto também é muito legal porque ele fala, né? Olha, Deus revelou de muitas formas aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias revelou através de Jesus Cristo. E aí vem aqui o Apocalipse de Jesus Cristo. Legal. Mas aí tem uma coisa importante, falou a respeito de em breve. Moara, o texto foi escrito no final do primeiro século. Nós estamos no ano de 2019. A pergunta agora é, que brevidade é essa de 1900 anos? Essa era a pergunta que eu ia fazer. O que é em breve, né, para ele? Porque em breve, para mim, é na semana que vem. Mas esse em breve, eu acho que é da perspectiva de quem tem a eternidade, né? Deus, ele é um ser atemporal. Ele é eterno, não está limitado no tempo como eu e você. Esse em breve, então, na perspectiva de Deus, que um ano são 1000 e um dia 1000 anos e aquela coisa toda. E também a gente pode olhar esse em breve na perspectiva nossa, temporal. Porque, olha só, eu tenho quantos anos mais de vida aí? Não sei. Eu não sei também. Também não sei, porque eu não sou, né, dona do futuro, mas uns 80 no máximo. E para mim, Jesus... Tem mais 80 pela frente? Eu acho. Pô, então tá ótimo. Tá bem, uma perspectiva bem otimista. Não, mas tá bom. Deixa eu crer, né? Tá bom. Daí, eu acho que Jesus vai voltar para mim quando eu deixar essa terra. E para mim vai ser em breve. E eu já vou estar no final, já vou estar lá no final do Apocalipse, que é a salvação, e ele vai estar vindo. E tudo que não tem hora marcada está para acontecer. Tudo que não tem hora, exato. Tudo que não tem hora marcada está para acontecer. Eu acho que sintetizou muito bem. Então, a gente tem que ter essa perspectiva de urgência.
na nossa vida. É assim que a gente consegue aplicar o Apocalipse no dia a dia, na realidade. É urgente, é breve, porque está para chegar. Eu não sei quando vai chegar para mim. Exatamente. E é tipo assim, ó, depois da gente saber tanta coisa, tá muito mais perto, né? Parece que quanto mais conhecimento a gente tem, mais perto fica. Porque a gente vai encaixando as pecinhas no quebra-cabeça. E aí é também como igual uma viagem. Você vai para uma viagem, se você for para a praia, um amigo meu falou isso, eu achei fantástico. Você vai para a praia, nem sempre o caminho da praia, ou o caminho da cachoeira, ou pense num lugar que você queira muito ir, gosta de estar. Nem sempre o caminho ele vai ser bonito, né? Às vezes você vai passar por coisas que não tem uma vista bonita. A estrada também hoje em dia não é lá essas coisas? Às vezes a estrada tem muito buraco, não é boa, mas você sabe que no final vai valer a pena, que o final vai ser bom, que você vai ter lá um desfrute legal. Então, Apocalipse é isso. Às vezes você olha e fala assim, nossa, está muito difícil, mas perde um tempo. Na verdade, perder tempo é relativo, né? Você está adquirindo conhecimento, lê aquilo e você vai ver que no final você vai chegar num lugar legal, você vai ter um conhecimento bom. Então, esse breve também é isso, você saber que vai chegar num lugar massa. E um outro aspecto dessa brevidade, que eu acho que vale a pena a gente pensar, quando a gente olha para o Apocalipse, a gente também tem a tendência de ler o Apocalipse pensando que ele está falando sobre fatos futuros, apenas sobre futuros. E eu acho que aí também muda um pouquinho, né, pastor, quando a gente pensa nessa visão que a gente chama, né, no estudo dos eventos finais, de historicista, que é um livro que não apenas está falando lá dos eventos futuros, não apenas os eventos que vão acontecer lá na frente, mas também está contando a história. E essa perspectiva também me dá uma outra maneira de enxergar esse breve, certo? Sim, de fato, as profecias do Apocalipse, elas têm dois propósitos. Nos ensinar a viver o hoje, preparando o hoje, mas também viver o futuro. Então, às vezes nós pensamos que João estava escrevendo só para o futuro, mas ele acreditava que poderia ver Cristo voltando em sua geração. Então, por isso que ele pensou, vai ser em breve, vai ser logo. Eu quero lembrá-los que João presenciou a destruição do templo de Jerusalém no ano 70, depois de Cristo. Jesus havia predito que antes da sua vinda, o templo seria destruído. Então ele viu aquilo sendo destruído, quando Jerusalém foi destruída, e ele pensou assim, Cristo falou que isso iria acontecer antes que ele viesse. Então já aconteceu e ele está vindo. Então João pensou, pode ser nos meus dias, pode ser agora. Então as profecias do Apocalipse têm esses dois objetivos, preparar o nosso hoje, mas também nos aconselhar para o futuro. Então foi isso que João escreveu, por isso é em breve, porque ele acreditava que poderia ser para ele. Não foi nos dias de João, mas vale para nós nos tempos de hoje também. Muito bem, o nosso guia, de maneira bem especial, ele traz um tema que é bem importante a gente passar por ele, que é a ideia dessa presença, e aí tem até a questão simbólica também, né, da simbologia. Por exemplo, aparece o Pai, o Filho e o Espírito Santo descritos de maneira que eles geralmente não são descritos, né? Aliás, o Pai até aparece, né, como aquele que era, que é e que há de vir, essa eternidade, né, do eu sou. Mas, por exemplo, aparece a ideia de uns 7 espíritos, né? Eu estou lendo a Bíblia e eu venho lendo a Bíblia certinho ali. Estou lendo, não, Pai, Filho e Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo. De repente, eu chego no Apocalipse, negócio de 7 espíritos. Que 7 espíritos é esse negócio? E por que usar esse termo? Por que o Apocalipse, a quem se refere, Max? E o que significa? E por que o Apocalipse faz uso de símbolos? Tem aquele provérbio chinês, né? Que o sábio aponta a lua e o tolo só vê o dedo, né? Então, muitas vezes, se você quiser ler o livro de Apocalipse fora do contexto, de uma maneira literal, você vai ficar louco, certo? Igual um pastor que sempre contava que ele foi numa certa igreja e o pastor abriu lá em Apocalipse 13, se eu não me engano, falando das bestas, né, que saía do mar. Ele falou, irmãos, não vão para a praia porque vai sair um bicho e vai comer todo mundo, né? E aí o pessoal não foi mais para a praia. Proibiu todo mundo de ir na praia. Acabou o final do ano ali, farofando. Então, a gente precisa enxergar o Apocalipse na dimensão que ele realmente traz. Ele traz uma dimensão de comparação. A gente precisa enxergar essa simbologia. E você falou sobre o número 7. Né? E o livro do Apocalipse ele é todo esquematizado como aquele candelabro, né? aquela lâmpada. A menorá, né? Dos 7 lâmpadas. Exatamente, de 7 lâmpadas. Né? Então, ela tem 7 igrejas, tem 7 espíritos.
tem 7 selos, tem 7 trombetas, tem as 7 maravilhas de Jerusalém e tal, né? Então, você vê que, embora sejam várias simbologias, elas se complementam, né? Elas fecham ali bonitinho, direitinho na mensagem, né, dos últimos tempos. E essa ideia de 7 espíritos, ele está falando do Espírito Santo. Sim. E quando ele usa o número 7, ele está querendo dizer assim, olha, é o Espírito Santo que está atuando em todo lugar. O número 7, ele dá aquela ideia de completude. Ele está completo, perpassa por tudo. Então, essa simbologia quer dizer isso. Os 7 espíritos, o Espírito Santo que está atuando em todas as igrejas, que a gente vai conversar mais para frente. Uhum. Então, é essa a revelação dessa parte, né? Que os 7 espíritos estão se referindo à atuação do Espírito Santo. E daí começa a ficar mais claro o texto. E é interessante a gente lembrar que o Apocalipse começa quando terminam os evangelhos. Então, o Espírito Santo havia acabado de ser derramado ali no livro de Atos. Em plenitude, né? Em sua plenitude. E agora, então, quando João vê os 7 Espíritos e o Espírito Santo sendo manifestado ao longo da história da igreja, ele fica encantado, porque Jesus estava falando assim, olha, eu não estou mais presente como pessoa, mas eu não vou deixá-los sozinhos. Faz sentido, né? Faz Na sentido. cabeça Eu de vou João. estar protegendo, eu vou estar sempre com vocês através do Espírito Santo. Muito bom. A gente vai continuar, a gente vai voltar pensando um pouquinho mais do porquê do uso dos símbolos e por que já não escreveu tudo. Se todo símbolo tem uma correspondência na realidade, por que já não escreve o real? A gente vai voltar para falar ainda um pouquinho mais sobre isso no último bloco. Vamos ouvir também o Dilson e Débora. Então fica por aí que a gente volta daqui a pouco para terminar a nossa conversa dessa semana.